Olá pessoal, meu nome é Marcos Oceaneira, sou professor da Faculdade de Educação e membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar. Aceitei com muita alegria o convite do professor Francisco Finardi, nosso colega lá da Prefeitura Municipal de São Vicente, para produzir um vídeo que abordasse essa questão. Mas o material ficou tão longo que a gente resolveu reparti-lo, né? Então fizemos 3 vídeos, um vídeo em que a gente discute as funções e as inspirações do currículo cultural da educação física, um segundo vídeo em que a gente discute os princípios ético-políticos da proposta, e neste terceiro vídeo a gente está discutindo aqui as situações didáticas. Então, vamos a elas, né? A ideia é sempre dizer para vocês como é que elas aparecem, né? Então, como é que o professor, a professora se deram conta da existência e da produção dessas situações didáticas? Principalmente através do trabalho pedagógico, né? Então, quero retomar com vocês aquela ideia. Pessoas que no começo do século XXI lá começaram a estudar as teorias pós-críticas e começaram a fazer as primeiras experiências no campo. E esse material, né, se proliferou e pessoas começaram a cada vez mais a intervir, a fazer trabalhos, né, inspirados nas teorias pós-críticas, até que foi se produzindo uma teoria sobre a educação física cultural. Então, ela surgiu primeiro na prática, ela surgiu através do trabalho pedagógico. Então, conversando com os estudantes, conversando com os profissionais da educação, ouvindo as pessoas que estão na escola, às vezes professores de educação física, às vezes professores de outros componentes curriculares, às vezes membros da equipe pedagógica, sobre o trabalho que está sendo realizado. Professores e professoras vão às escolas dos seus colegas, observam as aulas, trocam ideias, às vezes esse material é filmado, é levado para as reuniões do grupo, é discutido, é analisado, a pessoa sai do grupo, né, sai daquela reunião com outras ideias e vai a campo e desenvolve as ideias. São feitas também entrevistas. É muito importante conversar com o professor, conversar com a professora, para entender por que ele fez aquela atividade e não outra, o que ele tensionava com aquela atividade. E, finalmente, né, também foram feitas algumas pesquisas, né? Então, hoje você já tem aí uma produção, e aí aqui a gente está chamando pesquisa tudo que o professor faz na escola, né, e que documentem relatos de experiência, documentem várias produções que circulam, né, na internet ou estão disponíveis aí em formato de livro. Você também já tem vários vídeos e você tem trabalhos de dissertações de mestrado, tese de doutorado, que te ajudam a pensar e que trazem esses elementos, né? Então, são trabalhos a partir daquilo que acontece nas escolas que se chegou a essas situações didáticas, né? E que agora são essas e que daqui a pouco podem ser outras, daqui a pouco alguém possa vir a perceber, né, que não é naquele caminho, pode ser um outro caminho, não tem problema nenhum, tá ok? A ideia aqui é mostrar, falar assim, olha, atualmente as pessoas que vêm desenvolvendo a prática pedagógica da perspectiva cultural têm realizado estas atividades, que não estão numa ordem, não há uma sequência, elas podem se combinar, e às vezes em alguns casos elas talvez até não aconteçam, né? Em outros casos algumas sejam potencializadas e outras menos. Por isso que é importante pensar que sempre o que precisa ser levado em conta é o ponto de vista do professor, ponto de vista da professora. Não adianta você observar a aula do seu colega e dizer, esta é uma atividade de mapeamento, esta é uma atividade de aprofundamento, esta é uma atividade de ampliação. Não é assim que funciona. É importante conversar com o professor para saber qual era a intenção dele. Então, os professores e as professoras realizam atividades didáticas, organizam a partir daqueles princípios ético-políticos que nós já conversamos no outro vídeo, né? Eles organizam as suas atividades didáticas com certas intenções pedagógicas. E é isso que conta, é isso que é importância, e não o que você está olhando, né? Você está vendo o vídeo lá, vendo a atividade do professor, mas se você não conversar com ele, não dá para você saber qual era a intenção pedagógica, né, que ele tinha com aquela atividade. Um outro traço importante, né, que salta, que é imanente à proposta, é a ideia da artistagem. Cada experiência curricular culturalmente orientada, ela acontece de uma maneira. É impossível você ler um relato de experiências e falar assim, eu vou fazer do mesmo jeito. Por que isso é impossível? Porque a aula seguinte é sempre organizada com base no que aconteceu na aula anterior. Não dá para a gente pensar, né, nessa proposta, numa ideia de sequência didática, numa ideia de passo a passo, numa ideia de uma coisa de cada vez. O que vai acontecendo vai emergindo a partir do próprio fazer cotidiano.
Cada situação didática é uma máquina desejante, cada situação didática provoca determinadas subjetividades, cada situação didática transgride de alguma maneira, desestabiliza as identidades e se extrapola nela mesma. Isso acontece com todos nós. Nós pensamos atividades que, na verdade, depois elas acontecem de uma forma diferente no momento que a gente vai realizar. Elas rendem mais, rendem menos. As crianças, jovens, adultos ou idosos têm outras ideias a partir daquilo que foi feito, ou seja, dificilmente uma atividade dificilmente vai acontecer exatamente da maneira como você pensou. A diferença com relação a outras propostas é que, nesse caso, esses atravessamentos, essas escapadas, essas fugas, elas são consideradas e são incorporadas. Então, na aula seguinte, você pensa a partir do que aconteceu na aula anterior e não num projeto que você tinha elaborado mentalmente, sem consultar ninguém, sem ouvir ninguém. E as atividades de ensino, né, as situações didáticas, elas desenham a tematização. Então, lembrando, né, a tematização nada mais é do que cercar uma prática corporal de diferentes lugares, de diferentes pontos de vista, de diferentes maneiras. Você vai desenvolvendo as atividades de ensino, elas vão se amarrando umas nas outras, né? Elas não são a sequência uma da outra, mas elas vão se amarrando umas nas outras, porque a ideia aqui é que o conhecimento funciona de uma forma rizomática, né? Então você não precisa desenvolver sessões só na quadra, sessões só na sala de vídeo, sessões só na sala de informática, sessões só de visitas, né, aos lugares onde as práticas acontecem. Você pode ir mesclando tudo isso vai configurando a tematização. Então, na verdade, a tematização ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de atividades de ensino, desde o primeiro até o último dia. E quais são, então, essas situações didáticas? Os trabalhos que os professores e professoras têm feito mostram que eles se preocupam em algum momento com mapear o universo cultural corporal dos estudantes. E mapear, gente, fazer um mapeamento é muita coisa. É conversar, é observar, é ver, é lembrar o que aconteceu no ano passado, é ver o que as pessoas da escola conversam, fazem, os horários de entrada, os horários de saída, a própria escola, quais são as condições da escola, quem que toma conta do xerox, quem que tem a chave da sala de vídeo, e de que maneira você pode usar a sala de informática, próximo à comunidade, algum lugar onde as práticas corporais acontecem, como aquelas crianças, jovens, adultos, idosos ocupam seus tempos de lazer, quem são aquelas pessoas, qual é a configuração da turma, quais são as histórias que aquelas pessoas têm com as práticas corporais, tudo isso é mapear. Então, a partir do mapeamento, a partir do princípio que vocês, né, já conhecem, da articulação com o projeto político-pedagógico, que o professor vai definir qual é o tema que vai ser trabalhado. E o professor, a professora, conforme, né, nós temos percebido, eles organizam situações didáticas de vivência, situações didáticas de leitura e situações didáticas de ressignificação. E essas coisas acontecem juntas. Então, as crianças estão brincando, ao mesmo tempo as crianças estão lendo o que está acontecendo, ao mesmo tempo as crianças estão reelaborando aquilo que está acontecendo. Então, não existem atividades estanques, agora é só vivência, agora é só leitura, agora é só ressignificação. Vamos supor que você vai trabalhar com um vídeo na sala de vídeo. As crianças, jovens e adultos estão assistindo o vídeo, estão ressignificando aquilo que elas já viram, aquilo que elas já sabem. Uma criança fala, outra dá uma ideia, outra se posiciona, outra dá risada, a outra concorda, a outra discorda, a outra faz uma observação. Ou seja, é uma atividade de leitura da prática corporal, mas ao mesmo tempo vão acontecendo outros elementos, outras situações que levam as crianças, jovens, adultos e idosos, levam os estudantes a ressignificarem, atribuírem novos significados, né? É isso que explica a ressignificação, aquilo que tinham visto, tinham pensado. Isso pode acontecer na quadra, isso pode acontecer no pátio, isso pode acontecer numa visita. Ou seja, não dá para dizer que aquela visita foi só uma atividade de... Vamos supor que vocês levaram as crianças num estádio de futebol. Vocês levaram as crianças num lugar onde acontecem as práticas de ginástica lá no bairro. Que aquela visita foi só de leitura, ou foi só para fazer vivência. Não, essas coisas acontecem, né, quase que simultaneamente. Também você tem situações de aprofundamento e ampliação. Há atividades de ensino, né, pelo menos é isso que as práticas estão mostrando, há atividades de ensino em que os professores organizam momentos para que as crianças tenham acesso a elementos que elas desconheciam,
Mesmo que outras saibam, né, mas no caso daquela criança específica, ela desconhecia sobre a prática corporal. Como que ela funciona, qual é a sua lógica, por que que ela é assim, por que que ela é assada. Então, quando as pessoas se deparam com uma prática corporal entendida como texto produzido pela linguagem corporal, entendida como prática discursiva, ela traz vários elementos que a gente precisa de ajuda para interpretá-los. E essa ajuda para interpretar a prática corporal, isso que é o aprofundamento. Ou seja, o professor vai ler um texto, as crianças vão ler o texto, o professor vai apresentar um vídeo, as crianças vão pesquisar um vídeo, ou seja, há várias maneiras, né, de você pensar essa atividade didática. Então, essa é uma atividade de aprofundamento. E a ampliação é sempre a oportunidade que o professor e a professora oferecem às crianças para que elas tenham contato com significados, com maneiras de significar aquelas práticas que até então eles não conheciam. Então, o professor ou a professora vão trazer um convidado, alguém do bairro que joga, alguém do bairro que luta, alguém do bairro que sabe brincar, a pessoa responsável pelo transporte da escola, que faz algo, né? A pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que trabalha na secretaria e que vai, né, narrar para as crianças como é que era a própria infância, como é que ela brincava daquilo, o que ela pensava. As crianças conhecem um garoto, uma garota de uma outra turma, que tem uma outra experiência, que também pode ir lá partilhar. Às vezes um menino da mesma turma, uma menina da mesma turma que faz dança, que faz luta, que faz ginástica num determinado lugar, que pode partilhar suas experiências. Tudo isso configura uma atividade de ampliação. Então, nessa perspectiva, há momentos de vivência pensados a partir do professor, né? O professor pensa momentos de vivência, pensa momentos de leitura, pensa momentos de ressignificação, pensa momentos de aprofundamento, pensa momentos de ampliação. São encontros. São encontros das crianças com outros pontos de vista sobre as práticas corporais, são encontros das crianças com outras explicações sobre as práticas corporais, com um material que ofereça outros elementos para as crianças entenderem as práticas corporais de um outro lugar, de uma outra situação, né, de um modo de ver diferente daquele que elas apresentam naquele momento. E, finalmente, né, uma outra característica das práticas pedagógicas, né, culturalmente orientadas, são a produção de registros, né? Então, uma foto, um filme, um desenho de uma criança, uma anotação do professor ou da professora. Todo esse material, ele vai produzindo um documento, né, uma documentação sobre aquele trabalho. Todo esse material, ele é fundamental para o professor avaliar o trabalho realizado. É muito importante dizer, pelo menos é isso que mostram as práticas pedagógicas que as pessoas têm realizado, que a avaliação na perspectiva cultural, ela não é uma avaliação da aprendizagem do estudante. Ela é uma avaliação do trabalho realizado. Por isso que é importante a documentação, por isso que é importante o registro. Então, o professor vai acumulando essa documentação, vai recolhendo com a criança, o próprio professor vai registrando no seu celular, né? O próprio professor grava um vídeo, grava uma imagem, o professor toma nota, o professor documenta, às vezes, as atividades que as crianças vão fazendo, né? Então, o professor faz perguntas e as crianças respondem. Pode ser todo tipo de situação. E isso, o professor olha, né, ao longo do ano, ao longo do desenvolvimento do trabalho, ele vai olhando para aquele material e ele vai percebendo o que ele precisa enfatizar, o que não está muito bom, o que está bom e que, né, ele pode mudar um pouco a ideia. Então, por isso que a ideia da avaliação e do registro funcionam sempre como uma reorientação do caminho, né? A avaliação e registro não é para dizer se a criança aprendeu ou não aprendeu. Essa não é uma preocupação grande na proposta. O registro e a avaliação funcionam como algo que instrumentaliza, né, dá elementos para o professor pensar nas ações didáticas. A avaliação acontece desde o primeiro dia. E, né, na medida do possível, o professor também vai documentando essas experiências desde o primeiro dia. Nem que seja uma foto por dia, nem que seja uma foto por semana, nem que seja, né, uma anotação que ele faz, nem que seja uma gravação que ele faz no seu próprio telefone celular, para acumular algum registro de como foi, do que as crianças responderam, do que as crianças disseram, e a partir daí o professor vai pensar no trabalho que vai realizar. Bom, estas, como nós dissemos, gente, são as atividades, né? São as situações didáticas. E o que faz a costura dessas atividades, né? E aqui a costura, o que amarra uma atividade na outra? É a problematização, é o incômodo, é a desestabilização, é o retirar
as pessoas daquela sensação de que está tudo bem, né? De que as coisas são assim mesmo. É aquela fala daquela criança, é aquele mal-estar gerado por uma certa colocação, às vezes é algo que acontece fora da escola, algo que acontece na sociedade, né, mais ampla, que é levado para a escola e que desestabiliza a maneira como a gente estava pensando determinada situação, e aí o professor, a professora vão pensar na aula seguinte. Então, a problematização nesse sentido de, poxa, aconteceu tal coisa nessa aula, durante a vivência, né, durante a prática lá da ginástica, da dança, da luta, da brincadeira, do esporte, aconteceu tal coisa e aquilo, uma pergunta de uma criança, uma fala, uma observação, ou mesmo do professor, da professora, desestabiliza, né? E aí a gente pensa na próxima atividade. Então, o que vai amarrando uma atividade na outra é a fala da criança, é o posicionamento do participante, da participante. É a ideia que nós temos de pensar não só as práticas corporais, mas principalmente os sujeitos que participam dessas práticas corporais de outras maneiras. Então, nós observamos, ou os professores e as professoras falam, que desenvolvem estas atividades, mapeamento, vivência, representação, leitura, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação, mas o que, né, caracteriza tudo isso, o que junta toda essa tematização, são as problematizações, elas que vão dando a liga, vão dando a costura. Não tem problema nenhum se hoje a vivência for na quadra, amanhã a vivência for no salão, depois da manhã a vivência for no pátio, depois a vivência for na sala de aula, não há problema nenhum, desde que as crianças, os jovens adultos percebam que há uma conexão entre as coisas, né, entre essas situações, justamente a partir do que aconteceu no encontro anterior, né? Então, claro que alguma criança vai dizer para você, mas hoje a gente não devia estar lá, tá sol, por que a gente está aqui? Ou a gente não devia estar fazendo isso, não devia estar fazendo aquilo. E o professor é a professora que vai documentando o seu processo, vai dizendo, lembra o que aconteceu na aula passada? Fulano disse isso, a gente fez aquilo. Então, pois é, isso aqui é para entender melhor aquilo, isso aqui vamos tentar fazer de outra forma, vamos tentar provocar isso dessa outra maneira, e assim nós vamos produzindo esse texto, né, essa escrita, currículo que vai sendo produzida a todo momento, que você não sabe muito bem como começa, nem sabe muito bem como vai terminar, porque é o dia a dia, é o cotidiano, é o encontro, é a atividade, é a aula, é o fazer diário que vai tecendo esse currículo cultural da educação física. A gente termina, né, sugerindo que vocês acessem os materiais disponíveis no site, né, são relatos de experiência escritos em imagem, né, em audiovisual. Há também essa página no Facebook, onde as coisas do grupo vão sendo disponibilizadas lá, e vocês podem mandar também elementos para a gente, e há os vídeos, né, entrevistas, trabalhos realizados pelos professores que estão disponíveis no canal do YouTube e também ficam à disposição para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.